Fala galera, beleza? Lançado em 2016, o filme de hoje é um filme de ficção científica romance-drama, chamado Passageiros. A história começa com a nave espacial Avalon em uma viagem interplanetária de 120 anos, para um novo mundo colonizado chamado Homestead 2. Durante a viagem, todos os 258 membros da tripulação e os 5.000 passageiros estão em hibernação, enquanto a nave está em piloto automático. No entanto, algo inesperado acontece quando a nave atravessa um cinturão de asteroides que danifica seus escudos. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em rota de colisão com um asteroide gigante. De repente, o asteroide colide com a nave, causando vários mal-funcionamentos. A nave começa a se reparar, mas um dos pods de hibernação é ativado, e o passageiro Jim Preston, que é um engenheiro mecânico, é acordado. A cápsula de Jim se abre, e um sistema automatizado o ajuda a despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa, e que a nave está apenas a 4 meses de Homestead 2. Ele é informado de que pode desfrutar dos aspectos luxuosos da nave durante esse tempo. Ele recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as principais atividades que deve participar antes da chegada ao planeta. Animado e nervoso para conhecer as pessoas na nave, ele se arruma e sai de sua cabine. Ele entra em uma classe automatizada destinada a um grupo inteiro de pessoas. Durante a aula, Jim acha estranho o fato de ele ser a única pessoa ali. Enquanto o holograma explica a situação na Terra, a chamando de superpovoada, superestimada e cara, Jim pergunta onde estão as outras pessoas. O holograma diz para ele guardar suas perguntas para depois da lição, mas ele insiste e pergunta por que ele é o único ali. Ele percebe que o holograma não pode respondê-lo, e vai procurar outras pessoas. Jim chega ao salão principal da nave, mas encontra o local vazio. Ele então recorre a um balcão de informações automatizado em busca de ajuda. Jim solicita falar com uma pessoa real e é direcionado para um comissário, porém, para sua surpresa, não há ninguém presente. Decidido a obter respostas, Jim pede para falar com o capitão da nave. Ele se dirige à ponte da nave, mas percebe que não tem acesso para entrar. Mesmo assim, ele consegue avistar o interior da ponte, e nota que nenhum dos membros principais da tripulação está acordado. Jim decide ir para o observatório da nave, em busca de mais informações. Lá, ele descobre que a nave está na verdade a 90 anos de distância de Homestead 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então corre de volta para o salão principal e envia uma mensagem de volta para a Terra, perguntando o que ele deve fazer, porque não sabe como voltar à hibernação. O sistema de comunicações o informa que a ligação para a Terra custaria $6.012, e levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta de volta. Jim fica arrasado com a notícia. Caminhando pela nave, ele acaba chegando ao bar. Para sua surpresa, ele encontra um barman lá dentro. Por um instante, Jim fica contente ao pensar que encontrou outra pessoa acordada, mas logo percebe que algo está errado. O barman parece estranho, e Jim logo percebe que ele é na verdade, um androide. Seu nome é Arthur. Jim conversa com o Arthur, mas percebe que não consegue explicar como é possível ele estar lá antes do tempo. Ele pede mais informações sobre a nave e seus sistemas, mas o androide apenas o responde com informações genéricas. No dia seguinte, Jim acorda em sua cabine e vai à cantina, onde percebe rapidamente que a maioria das coisas do menu são reservadas apenas para passageiros da classe ouro. Ele toma um café simples e tenta descobrir como consertar sua câmara de hibernação. Depois de reunir todas as ferramentas necessárias, Jim conserta sua câmara de hibernação, mas nada acontece. Então, ele decide tentar entrar na sala de hibernação da tripulação, mas também não tem sucesso. Pequenas falhas começam a acontecer na espaçonave. Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur. O androide lhe dá alguns conselhos, o incentivando a curtir o momento. Ele o convence a invadir uma das salas da classe ouro e tentar se divertir na espaçonave. Bem-vindo à Suíte Viana. Jim experimenta todos os restaurantes.
jogos e sistemas de entretenimento. Mas com o tempo fica ainda mais infeliz por estar sozinho. Bêbado, divaga pelas cápsulas de hibernação, até que encontra uma comporta com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Ele veste um dos trajes e vai até a comporta, empurrando uma alavanca e em seguida, o botão para abrir a porta. Enquanto observa a vastidão do universo, Jim fica maravilhado com a beleza do espaço, mas ao mesmo tempo sente-se ainda mais sozinho e solitário. Jim, se sentindo devastado, volta para dentro da nave, tira o traje, mas volta à comporta sem ele. Ele puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda de ideia no último momento. No entanto, ao correr de volta para dentro da nave, ele escorrega em uma garrafa e cai no chão. Jim se levanta, e ao olhar para uma das cápsulas ele vê uma mulher chamada Aurora. Ele procura pelos arquivos dela no diretório da nave, e ouve sua entrevista como passageira. Os vídeos e a companhia de Aurora começam a fazer parte do seu dia a dia. De volta ao bar, enquanto conversa com Arthur sobre Aurora, ele começa a ironizar a sua situação, falando sobre como viajou para outro planeta em busca de uma vida melhor, em como ele acordou cedo demais e não chegou lá, e como ele encontrou a mulher perfeita, mas ela está fora de alcance. Jim sente-se frustrado com sua própria situação, e em como ele é incapaz de mudar as circunstâncias. Jim continua a pensar em Aurora, ele começa a ter a ideia de acordá-la. Ele fala sobre isso com Arthur, mas o androide não entende o problema. Acordar Aurora para seu próprio benefício, estaria condenando-a a ficar presa na nave com ele, sem a possibilidade de retornar à Terra ou de viver a vida que ela planejou. Jim fica dividido, e essa situação está acabando com ele a cada dia que passa. Jim luta contra a sua própria vontade. Ele resolve não acordá-la. Com o passar do tempo, ele não consegue deixar isso de lado, até que um dia, a solidão e a tristeza o vencem, e ele decide acordá-la. Ele vai até a cápsula dela e consegue ativá-la. Quando ela está acordando, e passando pelo mesmo processo que ele se esconde, e volta correndo para o seu quarto. Um pouco depois, ele vai para o salão principal esperando encontrá-la. E lá está ela. Tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que são os únicos que estão acordados e a leva para o observatório. Ele diz a ela que não consegue chegar nem à tripulação e nem aos comandos principais da nave. Aurora fica assustada, e quer voltar para a cápsula dela. Quando chegam lá, Jim explica que não há equipamento na nave que possa ajudá-los a voltar para a hibernação. Eles voltam ao salão principal. Jim sugere que Aurora descanse, pois ela acabou de sair da hibernação. Ela sente pena dele por ter passado mais de um ano sozinho. Ele volta ao bar, se sentindo arrependido pelo que fez. Ele pede a Arthur que não conte a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, Aurora acorda e volta ao salão principal. Ela se dirige ao balcão de informações automatizado e faz algumas perguntas sobre as cápsulas de hibernação. Jim se encontra com ela e os dois vão juntos tomar café da manhã. Ao saírem, o balcão de informações tem algum tipo de mau funcionamento. No refeitório, Aurora percebe que Jim tem comido o mesmo café da manhã há mais de um ano, e lhe dá um dos cardápios da classe ouro. Eles conversam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas ao contrário de Jim, Aurora não está pronta para desistir. Ela procura pela enfermaria, depois passa pelos documentos de pesquisa, e acaba chegando aos quartos de hibernação da tripulação tentando abrir as portas. Jim começa a perceber que tem algum problema com a nave. Algum tempo depois, Aurora lamenta sua vida no Avalon. Ela escreve, corre pela nave, e nada na piscina, tornando-se cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai ao refeitório entrevistar Jim, achando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele emigrou para a colônia. Ele explica que espera que no novo mundo ele possa ser alguém, que possa construir uma vida.
Mais tarde, eles acabam no observatório, e Aurora finalmente compartilha o motivo de estar lá. Ao contrário dos outros passageiros da nave, ela tem uma passagem de ida e volta. Sua ideia era ir para Homestead 2, viver lá por um ano e voltar à Terra, para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história que já foi escrita. Aurora desiste lentamente de encontrar uma maneira de consertar sua situação atual. E Jim acha uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, para o cinema e para a quadra de basquete. Vamos lá, quero ver. Por último, ele a leva ao bar para conhecer Arthur. Ela se diverte por um tempo, mas eventualmente a realidade da situação volta a assombrá-la. Jim fica sozinho com o Arthur, se sentindo terrível pelo que fez com ela. No momento seguinte, Jim é visto mexendo em algo. Em seguida, Aurora entra no observatório e encontra uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez especialmente para ela. Algum tempo depois, eles decidem sair para um encontro. Juntos, eles jantam e compartilham histórias de suas vidas. Depois do jantar, Jim convida Aurora para uma experiência única. Eles vestem trajes espaciais e saem pela eclusa da nave. Eles saem juntos para um passeio espacial. Jim finalmente tem alguém com quem compartilhar essa experiência incrível. Jim desativa os ímãs em suas botas e flutuam juntos no espaço, apreciando a sensação de liberdade e leveza enquanto olham para as estrelas. Eles voltam para dentro e se beijam apaixonadamente. Depois vão para a cabine de Jim e dormem juntos. Logo depois, eles começam a viver como um casal, compartilhando cada momento juntos. Aurora se muda para a cabine dele, ela escreve sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, compartilham refeições, assistem a filmes juntos e dormem abraçados, aproveitando cada momento que tem um com o outro. Jim explora a nave mais profundamente e encontra a baía hidropônica. Ele traz flores para Aurora. Um dia, a nave passa por um gigante de gás e eles vão para o observatório para vê-lo. No aniversário de Aurora, eles saem para comemorar em um dos muitos restaurantes da nave, depois vão para o bar. Enquanto Jim vai ao banheiro, ele prepara o anel que fez para ela. Aurora conversa com Arthur, o androide acaba revelando que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ainda tinha que manter isso em segredo. Quando Jim volta, Aurora sem acreditar o confronta. Aurora fica furiosa, ela entra em pânico e foge. Assustado, Jim retorna para sua cabine. No dia seguinte, ele a encontra no refeitório, mas ela sai novamente no momento em que ele tenta falar com ela. Aurora está desesperada e não sabe o que fazer. Em uma noite, ela vai até a cabine de Jim, ela começa a socá-lo e chutá-lo, expressando sua raiva e desejo de matá-lo. Falando com ela pelo comunicador, já que ela continua evitando, Jim tenta se desculpar e explicar suas ações a ela. Ele diz que se apaixonou por ela, mas Aurora não se importa. Ela não consegue perdoá-lo por tirar sua vida. Uma noite, enquanto Jim está em sua cabine, ocorre outra falha na nave. Um erro crítico acontece e o comando principal é desligado. Aurora entra no saguão principal, e vê que Jim plantou uma árvore lá. Ela vai para a cantina, onde o dispensador de alimentos também está com problemas. De repente, ambos ouvem a voz do chefe do convés pelo comunicador, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm para o pátio e veem Gans Mancuso parado em frente à árvore de Jim. Eles se apresentam e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 pods poderiam falhar. Mancuso os leva até a ponte e descobre que há algo de errado com a nave, mas as informações dos sistemas têm que ser verificadas manualmente. Quando deixam a ponte, um robô quase cai na cabeça deles, e ambos contam a Mancuso que as falhas têm acontecido com mais frequência em toda a nave. Ele responde que isso não deveria estar acontecendo, e ele mostra a eles como coletar os dados. Mancuso verifica os pods quando Jim se junta a ele. Ele descobre o que aconteceu com o pod de Aurora. O chefe do convés fica horrorizado com o que Jim fez. Mais tarde, Mancuso está na ponte verificando os dados coletados quando Aurora se junta a ele.
Eles conversam sobre o que aconteceu com o pod dela, mas ele diz que não pode fazer nada a respeito, e diz que Jin fez o que fez pois estava enlouquecendo. Jin entra na sala com o 16º robô quebrado e mostra para Mancuso, que começa a sentir os sintomas da doença do sono de hibernação. Preocupado com o chefe do convés, Jin o acompanha até sua cabine para que possa descansar, mas ao sair da cabine, Mancuso cospe sangue. Enquanto isso, Aurora, que está tendo dificuldade para dormir, decide ir nadar para relaxar. De repente, a gravidade em toda a nave é perdida e ela começa a se afogar na piscina, que se movimenta com a falta de gravidade. Por sorte, a gravidade é restaurada e ela consegue escapar com vida, mas bastante assustada. Preocupados com o que está acontecendo na nave, eles correm um para o outro para encontrar Mancuso. Os três estão de volta à ponte, tentando descobrir a causa das frequentes falhas que têm ocorrido. Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, afetando um sistema crucial da nave, o que está causando os problemas atuais. Mancuso explica aos outros a gravidade da situação: se não encontrarem e corrigirem a causa da falha, toda a nave ficará presa no espaço. Eles vão procurar o problema, mas Mancuso desmaia, então eles o levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam impedir ou prolongar o tempo que lhe resta. Algum tempo depois, os três se encontram no observatório e Mancuso dá a Jin sua pulseira de identificação, diz para eles consertarem a nave e imediatamente morre. De repente, as luzes mudam para vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jin diz a Aurora que precisa de sua ajuda e eles correm em direção à engenharia, mas há outra falha no sistema de gravidade, e imediatamente outra que afeta Arthur também. Jin o desativa. Eles finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina de energia. Um asteroide causou uma ruptura no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jin acredita que pode encontrar peças de reposição para isso. Eles encontram a peça e a substituem, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Jin descobre que precisa abrir a porta de ventilação pelo lado de fora da nave, para que possam resfriar o reator. Ambos vão para a comporta de ar, e enquanto se prepara para sair, Jin dá a pulseira de Mancuso para Aurora, porque ele pode não voltar. Ela o ajuda com o traje, e enquanto ele entra na comporta de ar, ela diz para ele voltar, porque ela não pode viver na nave sem ele. Aurora retorna ao reator, onde a temperatura atingiu níveis críticos. Um raio do reator atinge seu braço, enquanto Jin se aproxima da porta de ventilação externa e a observa. A temperatura continua a subir na sala do reator, enquanto Jin tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Logo, ele percebe que precisará segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ser ventilado e comunica isso a Aurora. Ela não gosta do plano, mas ele segue em frente e diz a ela para ventilar o reator. Ela não quer que ele morra, e eles discutem, mas ele diz a ela que eles têm que salvar as outras pessoas. Emocionada, ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas os vapores do reator empurram Jin para longe e rompem sua corda. A pressão em seu traje também está caindo. Ele conta a Aurora o que aconteceu e ela corre o mais rápido possível para pegar outro traje e trazê-lo de volta. Ele pede desculpas a ela novamente. Ela coloca um traje e voa para pegá-lo, mas sua corda é curta demais. Ela é puxada de volta, mas de repente agarra a corda de Jin e consegue puxá-lo. Aurora arrasta Jin até a enfermaria, mas infelizmente ela o encontra sem sinais vitais. Ela decide tentar reanimá-lo, usando a pulseira de Mancuso para anular os protocolos médicos e iniciar o processo de ressuscitação. O pod médico começa a trabalhar automaticamente, e para a alegria de Aurora, Jin é trazido de volta à vida. Mais tarde, Aurora conserta Arthur, e eles dão a Mancuso um enterro espacial adequado. Jin a leva para a enfermaria, e diz que encontrou uma maneira de usar o pod médico como um de hibernação. Ele pede a ela para entrar na cápsula e voltar para a hibernação. Mas, como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele acordada.
Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem juntos na nave. 88 anos depois, o Avalon finalmente chegou a Homestead 2. Quando a tripulação acordou, eles ficaram surpresos ao ver a nave em um estado muito diferente do que eles esperavam. Eles receberam uma mensagem de Aurora, que contou a história de como ela e Jim viveram suas vidas a bordo da nave enquanto todos estavam dormindo. E aí galera, se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!